Então, esses são os 3 cenários. Não precisa pagar 20 milhões de reais para nenhuma empresa americana fazer isso para você. O Pingos nos Is monta esses cenários todos os dias aqui, de graça. O advogado-geral da União tem agido como um primeiro-ministro desse governo, né? Se tornou referência para tudo. Até o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quando vai tomar alguma decisão, vira e mexe, se refere ao advogado-geral da União como alguém a ser consultado, a dar a bênção por alguma decisão do Ministério da Fazenda. Com o nosso dinheiro, Nicolas acusa a AGU de contratar defesa privada para Moraes em Washington. Brasil, 2 anos e meio de decadência. Onde é que vamos parar? No JR Health News, uma denúncia que pode abalar as estruturas do poder. O deputado Nicolas Ferreira trouxe à luz um escândalo grave. A Advocacia Geral da União, um órgão público, estaria usando dinheiro do contribuinte para contratar um escritório de advocacia privado para defender o ministro Alexandre de Moraes e reverter as sanções impostas pelos Estados Unidos. É o Estado brasileiro atuando na defesa pessoal de uma autoridade, com o nosso dinheiro. Quem está por trás dessa manobra? E por que o Brasil usa dinheiro público para lutar uma guerra particular? Dê sua opinião, ela é muito importante. E vamos juntos mostrar que o Brasil ainda não desistiu. E vamos ao vídeo. Então a gente vê o poder que existe. E aí a AGU se voluntaria para defender o ministro Alexandre de Moraes, ao que parece que nem pediu ajuda, porque, segundo consta, ele teria dito que não iria procurar, naquele momento, uma defesa nos Estados Unidos, uma tentativa de reversão por via jurídica das sanções que sofreu a partir da aplicação da Lei Magnitsky contra ele. Só que a AGU, ela vai ali, ela certamente já arruma uma viagem para os Estados Unidos para os seus representantes, já vai lá, faz reunião com um com outros, as reuniões todas pagas, afinal de contas, os Estados Unidos, as pessoas sabem qual o valor da sua hora de trabalho. O estudante, quando ele sai da escola, vai para a universidade para ganhar o seu primeiro dinheiro, aliás, até durante a escola, que ele vai fazer um bico ou outro para ganhar um dinheirinho, ele vai trabalhar por hora. O americano, ele cresce com um conceito muito claro de que o seu tempo vale dinheiro. Então, vale dinheiro para cortar a grama do vizinho, 1 hora custa tanto. Vale dinheiro para ficar de babysitter, cuidando dos filhos dos vizinhos, enquanto o casal sai para jantar no final de semana. Então, olha, tantos dólares por hora. Vai trabalhar numa lanchonete, é a mesma coisa. Então, tudo tem dinheiro. Sentou para fazer a reunião com o advogado-geral da União do Brasil, vai ter custo. E nós é que vamos pagar esse custo. Não faz absolutamente nenhum sentido. Agora, a gente olha para a AGU e aí a gente se lembra que a AGU é comandada pelo Bessias. O Bessias que nos brindou com aquela cena horripilante no final agonizante do governo Dilma, em que ele se prestou ao papel de pegar um documento de posse fake, assinado pelo presidente da República, para dar posse ao então ex-presidente Lula como ministro, só para ele não ser preso. Quer dizer, todo um arranjo picareta, criminoso, que foi revelado. E o que aconteceu com o Bessias, o garoto de recado, que ficou com um documento fake para lá e para cá? Foi promovido advogado-geral da União. Então, meus amigos, o Brasil está lascado, não tem mais o que dizer. Está na lista de possíveis nomes para serem indicados para a vaga de Luiz Roberto Barroso. É o que se fala em Brasília, hein? Os nossos colegas jornalistas que cobrem o Supremo Tribunal Federal. Quer fazer uma parte aí, Beraldo? Não, ele tem que ser indicado para Magnitsky, não para o Supremo Tribunal Federal, né? Pois é, alguns nomes estão nessa lista, inclusive Jorge Messias. Você, Roberto Mota, Nicolas Ferreira e a denúncia por conta da possibilidade da AGU contratar um escritório de advocacia para defender o ministro Moraes da Magnitsky. Mota. Bom, vamos lembrar aqui o óbvio. É evidente que a aplicação das sanções da Lei Magnitsky nada tem a ver com soberania nacional. Agora, é fácil
descobrir que não existe histórico de defesa jurídica contra essas sanções. É fácil descobrir. Não precisa contratar advogado americano. Se você for no site chamado Courthouse News, agora, publicação de julho desse ano, o site diz o seguinte: até o momento, ninguém anulou as sanções da lei Magnitsky através dos tribunais americanos. Reverter uma sanção da lei Magnitsky é considerado extremamente difícil, presta atenção no trecho que vem agora, a menos que haja uma prova clara da ausência de envolvimento na conduta que provocou a sanção ou que tenha havido uma mudança comportamental significativa. Ou seja, você recebeu uma sanção da lei Magnitsky porque você cometeu determinado ato. Qual é a sua melhor defesa? Número 1 é dizer, não fui eu não fiz isso, está aqui a evidência. Qual é a segunda melhor defesa? Não fui eu sim, mas eu mudei, agora eu estou diferente. A melhor defesa contra as sanções da lei Magnitsky é a mudança de comportamento que provocou a imposição das sanções. Mas o que é que nós estamos enxergando aqui no Brasil hoje? Justamente o oposto. Isso torna uma eventual defesa jurídica contra as sanções da Magnitsky extremamente difícil. Porque o advogado teria que convencer o governo dos Estados Unidos de, olha, governo americano, vocês se equivocaram. Mas aí o advogado olha para o Brasil e vê que o comportamento que foi punido com as sanções está sendo não só repetido, mas com a força cada vez maior. Algumas pessoas querem detalhes em relação a essa contratação. Ontem nós dissemos que o governo estava avançando para encaminhar a assinatura desse contrato. Já no dia de hoje, temos a informação, inclusive, o anúncio foi feito pela própria AGU, o escritório se chama Arnold & Porter K. Scholler LLP, e aí esse contrato prevê o pagamento de 3,5 milhões de dólares num prazo máximo de 48 meses. Informação pública compartilhada em muitos sites de notícias. Você, Cristiano Beraldo, daqui a pouco o Cristiano Beraldo vai tratar disso, porque o Beraldo já tinha adiantado que eram valores altos. Mas, enfim, daqui a pouco eu volto com o Beraldo, mas quero escutar o Nelson Kobayashi, primeiro, em relação a essa manifestação da AGU, contratação do escritório, mas também a denúncia feita pelo parlamentar, pelo deputado federal Nicolas Ferreira. Vamos lá, Candidato, qual é a pergunta? A AGU pode atuar para defender os integrantes dos poderes da União? A resposta é sim, desde que sejam atos praticados no exercício da função, enquanto eles ainda estão na função. Então, por esse princípio, essa premissa, faz sentido a AGU defender sim os interesses do ministro Alexandre de Moraes, porque ele está sendo punido pela lei Magnitsky por decisões judiciais tomadas, claro. Não, porque na semana passada a informação que nós tínhamos é que o próprio ministro agradeceu, mas tinha dito que não seria necessário neste momento. Exato. Então, estou partindo do pressuposto de que só está contratando porque vai ser usado, porque contratar 3,5 milhões de dólares para depois falar não obrigado não faz muito sentido, né? Então, assim, partindo do pressuposto de que vai ser usado, a premissa é de que sim, pode. A AGU pode defender os interesses do ministro, porque está sendo punido pela lei Magnitsky em razão de decisões tomadas como ministro da Suprema Corte, que é um dos poderes da República, poder judiciário, e a União, a Advocacia Geral da União, envolve inclusive poder judiciário. E isso tem precedentes. A gente se lembra da discussão que se envolveu a ex-presidente Dilma Rousseff quando ela estava respondendo ao processo de impeachment, que também é um processo pessoal por atos tomados na condição de presidente da República, e na ocasião quem fez a defesa dela no Congresso Nacional foi o então advogado-geral da União, o José Eduardo Cardoso. Então, se entendeu possível naquele momento também a Advocacia Geral da União atuar em defesa de interesses pessoais de uma autoridade por atos praticados enquanto autoridade. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro também se valeu da AGU para interesses pessoais.
Foi a AGU, a Advocacia Geral da União, que defendeu os interesses do ex-presidente quando o ex-juiz, o Sérgio Moro, o senador Sérgio Moro, saiu dizendo que ele estava influenciando, querendo interferir na Polícia Federal, no primeiro ano de gestão do Jair Bolsonaro. Segundo ano, 2020. Então a AGU também defendeu interesses pessoais de Jair Bolsonaro, não só nesse caso, mas no inquérito das fake news, em outros casos também, em algum momento a AGU o defendeu. No caso da denúncia da Val do Açaí, que não levou em nada, mas era um processo de improbidade administrativa, a AGU também defendeu o interesse dele. Então sim, a AGU pode defender o interesse dele. Onde está, no meu ponto de vista, a ilegalidade nisso tudo? Não está na AGU contratar, está no fato da AGU contratar sem concorrência. Porque 3,5 milhões não é pouco dinheiro. Então, pelos princípios constitucionais brasileiros, ainda que seja uma contratação do exterior, deve haver uma concorrência, deve abrir ali a concorrência para outros escritórios participarem e aquele que entregar, do ponto de vista da eficiência, o melhor preço é que deve ser contratado. Se contratar sem esse tipo de concorrência, aí quem incorre em improbidade é justamente quem assina essa contratação no âmbito da Advocacia Geral da União. Então, no meu ponto de vista, pode sim a AGU atender os interesses do ministro, contratando escritório nos Estados Unidos, até porque os advogados aqui do Brasil não têm credencial para atuar no território americano, na justiça americana, vai ter que contratar um correspondente, só que tem que contratar com correspondência, não é desse jeito, simplesmente escolhendo um e pagando 3,5 milhões, sob pena de incorrer em uma grande ilegalidade, inclusive de improbidade administrativa. O contrato indica que a remuneração será feita de forma proporcional a partir dos serviços que serão demandados pelo governo brasileiro, pela AGU, de acordo com os valores previstos para serviços de várias complexidades. E aí o valor máximo que a AGU vai desembolsar com esse contrato é de 3,5 milhões de dólares em um prazo de 48 meses, 2 anos. Você, Cristiano Beraldo, imagino que esse escritório desenvolver uma série de serviços, relacionamento com autoridades norte-americanas, não somente no que tange a Magnitsky aplicada contra o ministro Moraes, mas também em questões relacionadas ao tarifaço imposto ao Brasil, não? Olha, Caniato, difícil saber qual é a efetividade do serviço que será prestado. Porque os advogados, sobretudo nessas grandes estruturas, eles cobram por absolutamente tudo. É o tempo do telefone, é o relatório que é feito, tudo é cobrado do cliente. Ainda mais quando o cliente ele é o governo de outro país e, sobretudo, quando o cliente provavelmente terá dificuldade de comunicação. Eu gostaria de saber se, por exemplo, o advogado-geral da União é fluente em inglês, talvez seja, eu não sei. Estou só fazendo uma pergunta, porque quando se contrata alguém para pagar 20 milhões de reais de honorários, é porque você tem que estar muito determinado, sabendo exatamente o que você quer e como você vai cobrar por esses serviços prestados, ou o resultado desses serviços prestados. Agora, obviamente, quando a gente olha para os honorários cobrados pelos escritórios de advocacia, dos parentes dos ministros do Supremo Tribunal Federal que atuam no próprio Supremo Tribunal Federal, aí a gente se dá conta de que, nesse mundo que eles vivem, que não é o nosso, 20 milhões de reais de honorários, é causa pequena. Eles até pensam 2 vezes se pegam um contrato para ganhar só 20 milhões de reais. Tem que ser de 100 para cima, porque, afinal de contas, o tempo deles é limitado. E aí tem outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção. Esse Arnold & Porter, que é um escritório centenário, aliás, os Estados Unidos têm um número imenso de grandes escritórios de advocacia, ele tem 16 escritórios nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. Aí eu pergunto, Caniato, por que a Advocacia Geral da União não prestigiou pelo menos um escritório norte-americano que tem atuação no Brasil? E existem vários que têm associação, parceria com escritórios brasileiros, que estão fomentando negócios no Brasil, que estão ajudando a gerar emprego no Brasil. Mas não se pensa de forma estratégica, não. Alguém lá recomendou, alguém lá vai ganhar uma comissão qualquer e pronto, pega-se esse. Então, Caniato, é triste, é lamentável, e a gente vê mais uma vez que talvez, são 48 meses, o prazo para gastar esses 20 milhões de reais, provavelmente daqui a 48 meses nós vamos estar aqui nem lembrando
que esse escritório foi contratado. Só quem vai lembrar e chorar vai ser o nosso bolso, mas a nossa cabeça vai estar diante de tantos outros desafios que provavelmente tudo isso vai passar batido. Entre as atividades previstas, Mota, consultoria, elaboração de pareceres jurídicos, representação perante autoridades judiciais e administrativas, avaliação de cenários relacionados à aplicação de sanções e possíveis medidas de contestação, além de assessoramento jurídico em relação a litígios nos tribunais norte-americanos sobre as medidas tarifárias. Enfim, é um combo, e aí a gente vai observar a atuação desses advogados, dessa firma que é muito tradicional, segundo o Cristiano Beraldo. Então, farão todo o suporte jurídico, mas também um trabalho de lobby junto às entidades norte-americanas. Mota? É um esforço que tem tudo para não dar em nada se o objetivo for realmente reverter as sanções. É muito difícil para a gente que está aqui de fora, não está acompanhando o que ocorre nos bastidores. Nós não sabemos quais são as verdadeiras intenções por trás disso. Mas, já que eles estão contratando a elaboração de cenários, a gente pode ajudar, contribuir com isso, né? Eu acho que, vamos imaginar aqui alguns possíveis cenários. Um possível cenário seria essa empresa usa algum bom argumento com o governo americano e o governo americano, Donald Trump, muda de ideia, esquece aquelas 3 cartas que ele escreveu, todas as postagens que foram feitas pela Embaixada Americana, pelo Departamento de Estado, as declarações do Marco Rubio em relação àquele programa Mais Médico, isso tudo fica no passado e o governo americano retira as tarifas e retira as sanções da Lei Magnitsky, mesmo nada mudando aqui no Brasil. Aqui no Brasil continua julgamento de Jair Bolsonaro, polícia dentro da casa dele. Acho que a gente vai comentar que hoje existe até um rumor que vem das mesmas fontes de sempre, de que Jair Bolsonaro vai ser colocado na papuda. São todos atos que contribuem para, eu vou usar aqui uma palavra que está muito em moda, para a pacificação do Brasil, né? Tudo aponta na direção de um ano que vem calmo, tranquilo, as pessoas todas satisfeitas. E aí, apesar disso tudo, o governo americano resolve tirar as sanções. Eu acho que a possibilidade desse cenário é perto de zero. Eu acho que tem um outro cenário que é o governo americano não avança. O governo americano espera para aguardar, para ver o que vai acontecer, mas as sanções que já foram aplicadas continuam e as tarifas continuam. Então, a gente vai ficar mais ou menos nessa situação em que a gente está. Mas tem um outro cenário que é possível também. Meus amigos, eu só estou construindo cenários. Eu não tenho informação privilegiada, eu não tenho capacidade de raciocínio maior do que ninguém. Mas um terceiro cenário é, continuando essa trajetória de exceção que nós vemos aqui no Brasil, o governo americano, o presidente Donald Trump diz, eu mandei 3 cartas, nós fizemos inúmeras postagens, nós avisamos, vocês continuam fazendo a mesma coisa com mais veemência ainda? Quanto é que está a tarifa do Brasil? 50%? Bota aí, 150%. Tira todas as exceções, aquelas exceções que a gente deu, né? A aço, enfim. E a sanção da Magnitsky, como é que está a lista da Magnitsky? Acrescenta mais essa série de nomes aí. E a outros escritórios para atender essa demanda específica do governo brasileiro. Por essa razão, ele se apoia em um dispositivo da legislação que permite que o Estado elimine o processo licitatório e contrate especificamente esse escritório de advocacia. E aí, Koba, para privilegiar a audiência rotativa da Jovem Pan, ontem você trouxe um apontamento que eu acho que é fundamental, que diz respeito à estrutura estatal dedicada a destravar questões que envolvem dissonância entre 2 países, principalmente quando a gente olha para questões comerciais. Por que os diplomatas, por que o Ministério de Relações Exteriores, o Itamaraty, não foi destacado para destravar isso? Foi o que o Mota disse, economizaríamos pelo menos 20 milhões de reais, né? Pois é, tem que contratar um escritório aí muito especial, muito especialista nessa condição. Só para explicar para a audiência, de fato,
A regra é a concorrência. Você tem que ter vários interessados ali, chamados inclusive a participar de um processo de concorrência em que eles dão uma proposta de trabalho por determinado valor e você vê todas aquelas propostas e do ponto de vista da eficiência, eventualmente do menor preço ou do melhor resultado que alguém possa oferecer, você faz essa contratação em um processo de licitação, um processo de concorrência que seja probo, né? Que seja escorreto de acordo com a lei. Enfim, é assim que funciona e a lei brasileira determina que isso aconteça, inclusive, para contratações no exterior. É normal, é do cotidiano haver também esse processo de concorrência para contratações no exterior. Estou falando de muitas compras, às vezes, que acontecem aí de produtos que só tem no exterior, né? As Forças Armadas fazem muito isso, tem lá departamentos inteiros especializados nesse tipo de concorrência no exterior e isso também deveria acontecer com esse escritório. A exceção é justamente essa inexigibilidade do processo licitatório, quando há essa condição de uma mega especialidade. Eu participo, às vezes, de alguns processos internos, poder público, aí, municípios, enfim, como um especialista, em que há a inexigibilidade de processo licitatório. Quando algum poder público me contrata, por exemplo, para uma sustentação oral no tribunal. Isso já aconteceu várias vezes. Só que eu preciso provar a minha especialidade. Como é que eu provo? Eu pego todas as atas de julgamento em que eu já participei, os resultados que eu tenho, demonstro ali as minhas credenciais, a minha qualificação para me mostrar alguém com essa peculiaridade que é uma especialidade. E aí isso justifica a minha contratação nesses casos todos. Trazendo para o caso da AGU contratando um escritório no exterior, qual é a especialidade aqui que deve ser exigida? Atuar para desmotivar ou para reverter uma aplicação de lei Magnitsky. Aí o Beraldo está nos Estados Unidos, talvez ele conheça mais. Eu quero saber qual é o escritório que consegue provar essa habilidade. Qual é o escritório nos Estados Unidos que tenha documentos que venham e demonstrem essa mega especialidade, com resultados, inclusive, que justifiquem dispensar o processo licitatório. Não há. Pelo que se tem notícia, pelo que eu sei pelo menos, eu não conheço um escritório nos Estados Unidos que seja mega especialista em reverter aplicações de lei Magnitsky. Aliás, pelo que se sabe, ninguém nunca conseguiu reverter dessa maneira por via judicial. Então não há, pelo menos do ponto de vista do histórico, dos precedentes, justificativa para dispensar o processo licitatório. E não havendo, quem tem que ter atenção sobre isso? O Tribunal de Contas da União deve, no meu ponto de vista, chamar esse processo aí de dispensa da licitação para analisar melhor os requisitos, os documentos que lá estão. É claro que a gente vai seguir acompanhando, monitorando toda essa situação, mas assim, uma enxurrada de mensagens de pessoas que questionam o valor, né? Ainda que a gente fale que o mercado norte-americano, enfim, os valores são outros em razão da cotação do dólar frente ao real, mas a gente está falando de quase 20 milhões de dólares, né, Cristiano? 20 milhões de reais, né? 3 milhões e meio de dólares. É um dinheiro que faz a diferença e quando a gente questiona aqui as dificuldades de alguns ministérios, por exemplo, represamento de orçamento por conta do arcabouço fiscal adotado, as questões fiscais que envolvem esse governo, quando a gente chega e noticia os honorários de 20 milhões de reais para esse escritório, é normal que a população pare e pense, bom, o que é prioridade? O que é prioridade hoje em dia? Para fechar você, Beraldo. Olha, Caniato, primeiro eu gostaria de destacar aqui uma lembrança importante do nosso ouvinte, telespectador, ilustríssimo ex-deputado, grande advogado, mestre do direito, Oscar Dias Correia Filho, que pergunta: cadê o Tribunal de Contas da União? Porque realmente tudo o que acontece, o Tribunal de Contas da União se manifesta. Vai atrás, quer saber, há questionamento disso, daquilo, e neste caso fica tudo por isso mesmo. E aí nós vamos observar o argumento. O argumento é de que, neste caso, não há necessidade de se fazer licitação em razão desse conhecimento único de um escritório de advocacia. Ora, eu tenho certeza
que se me dedicar aqui até o final do programa, eu estou com pelo menos 20 firmas do mesmo tamanho ou maior nos Estados Unidos que atuam em Washington com o mesmo tipo de prática judicial. E para piorar, Caniato, esse escritório está processando o presidente Donald Trump. Esse escritório contratou o ex-secretário de Justiça de Joe Biden. Esse escritório defende democratas. Nós estamos contratando por 20 milhões de reais um escritório que é inimigo do presidente da República norte-americana. Qual é a chance que vocês acham que nós vamos vencer alguma coisa com isso? Qual é a chance que vocês acham que teremos, o Brasil, nós? Aliás, os contratantes somos nós, os pagadores de impostos. Qual é a chance que teremos de ver algum resultado concreto desse serviço prestado por esse escritório? Ora, Caniato, nós somos os patos perfeitos. Aliás, essa indicação deve ter vindo daquela reunião dos senadores lá de Bermudinha, que foram até Washington gastar o nosso dinheiro para se reunir com senadores democratas. Vai ver que foram eles que indicaram esse escritório aí, porque são amigos dos democratas. Então, Caniato, aí realmente é só gastar o dinheiro, é só queimar o dinheiro público e não ter absolutamente nenhuma estratégia nem efetividade. Agradeço a audiência da Sandra Souza, Antonieta Visconti, Carlos Parada, Gervásio Santana. Muito obrigado pela parceria e pelas mensagens carinhosas aqui durante o programa. Rápida parada, voltaremos com mais notícia, mais debate, mais análise e eu conto com a sua audiência. Anota aí, 1 minuto e 35 segundos estaremos de volta. Até já. Fala, rapaziada, passando só para agradecer a vocês pelos 3 milhões de visualizações que estamos fazendo por mês. E se você chegou até o final porque você gostou do vídeo, então se inscreve, compartilha, comenta. A gente tá fazendo mais de 3 mil e alguma coisa de compartilhamento. Então vamos bater mais um recorde desse mês. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo.